Portugal é o melhor país para ser pobre. O que vocês acham dessa frase? Olha, quem me disse essa frase esses dias foi um dos empresários mais influentes de Portugal, o André Jordan. O André Jordan que construiu a Quinta do Lago, um condomínio de luxo lá no Algarve, lá onde morava o Ayrton Senna, numa época em que nem os portugueses sabiam direito o que era o Algarve. Pois é, gente, o André Jordan, nessa segunda parte da entrevista, ele vai falar um pouco de essa coisa de empreender aqui em Portugal, de empreender no Brasil. Ele vai falar dessa diferença, se é mais fácil, se é mais difícil empreender. Tá muito interessante essa entrevista. E outra coisa que ele vai falar também é dessa onda de brasileiros que está vindo para cá. Será que é legal? Será que a gente está contribuindo para Portugal? Então, gente, se liga, se inscreva no canal, ativa o sininho, tá? Porque Portugal Online é conteúdo com qualidade. Segue aí. O que o senhor acha dessa onda de imigrantes vindo para cá? Um monte de brasileiro. Como é que o senhor enxerga isso? Eu enxergo muito favoravelmente, porque eu fui cônsul honorário do Brasil no Algarve 17 anos. Né? Então eu peguei várias ondas de imigração. E essa onda de imigração agora é a mais qualificada. Né? São pessoas, sem falar porque os grandes bilionários, então não vêm para Portugal, vão para Londres e tal. Mas as pessoas que têm de posses e que são bem estruturadas financeiramente e pessoalmente, gostam muito de vir para Portugal. Porque Portugal é um país bom para viver e trata bem as pessoas e não exige o exibicionismo, que é uma coisa que é exigida no Brasil dos ricos. Né? Eles aqui estão relaxados, não precisam dar show de aparências. De aparências, de automóveis e coisas, né? Não exigem, eles vão jantar nas tascas felizes da vida. Não é? O que o senhor acha? Claro, e além disso, vem uma onda de pessoas qualificadas, né? Que vem ajudar Portugal a crescer. Portugal tem um problema muito grave de envelhecimento e de natalidade. Quando eu cheguei a Portugal, se não me engano, era o país de mais alta natalidade da Europa e hoje é o de mais baixa. Né? Então há um problema sério. Portugal precisa de imigrantes. E nenhum imigrante se adapta mais facilmente, mais rapidamente e mais simpaticamente que o imigrante brasileiro. Havia, quando eu cheguei, um preconceito contra os brasileiros, diziam que os brasileiros eram malandros e tal, né? Mas houve uma contribuição cultural que fez os portugueses gostarem do Brasil, que foram as novelas. A começar pela maior novela de todos os tempos, que foi a Gabriela. Portugal parou na Gabriela. Raramente, numa conversa, alguém não lembra sobre a Gabriela e o impacto que a Gabriela teve sobre... O Jorge Amado. O Jorge Amado também foi meu amigo e ele vinha muito aqui. Ele gostava muito de Portugal. Que legal. Eu conheci ele na Bahia, na casa dele na Bahia. Quer dizer, olha isso, eu vou ficar aqui o dia inteiro conversando com ele. Quem mais o senhor conheceu? Vamos lá. Eu conheci muita gente. O senhor foi o idealizador da Quinta do Lago, que acabou chamando a atenção para uma área que nem os portugueses exploravam muito, que é o Algarve, né? Gente, sim. Ele praticamente descobriu o Algarve, né? Era a elite portuguesa ignorava o Algarve. Você dizia, era chique dizer, não conheço o Algarve. Tá no Algarve. Era chique dizer que não conhecia o Algarve. Não conhecia o Algarve, Não, e onde é que vai? Eu vou para Marbella, vou para Cannes, para o sul de França e tal, né? E por que o senhor foi, olha só, como é que a visão do senhor, por que o senhor foi fazer o Quinta do Lago lá, que tem mais de 900 hectares lá? Sim. 900 hectares. E Vila Moura tem 2.000. 2.000? E era para ser uma coisa simples e foi crescendo? Como que foi? Não, eu tinha a ideia de fazer um clube com um campo de golfe, e que também havia só 13 em Portugal, e uns apartamentos, uns lotes, então, né, como há muitos hoje em dia, por exemplo, no Brasil, aqueles condomínios de meio residenciais, meio de férias. Surgiu essa oportunidade de eu ficar com essa propriedade
comprá-la em condições muito favoráveis. Foi um bom negócio. Foi um negócio fabuloso. Isso já era a década de 70. Já era, eu cheguei aqui em 70, eu vou fazer para o ano 50 anos de atividade em Portugal. Foi a partir daí que os portugueses e o mundo começou a olhar para o Algarve como um destino turístico e para Portugal também, porque ele é conhecido como o pai do turismo de Portugal, né, seu André? Comecei a pensar, por que eu sou pai de turismo? O que é isso? E realmente eu descobri o Algarve, eu descobri Portugal para os portugueses. Olha isso, ele descobriu o Algarve. Ele descobriu Portugal para os portugueses. As virtudes de Portugal, o clima, a comida, o respeito humano. Eu sempre digo que a principal razão que eu estou aqui é que aqui há respeito humano. O homem, a pessoa vale mais do que o dinheiro. Entendi. Parece mentira, mas é verdade, né? Não quer dizer que não haja bandidos em Portugal, como há em todo lugar, né? E aqui tem a sua cota. Mas o português normal respeita os outros, se ajuda entre si. Eu também dei outra frase que eu digo, é que o Portugal é o melhor país do mundo para ser pobre. Não fala assim, que eu não porque os pobres se ajudam. Né? Se ajudam, é uma coisa extraordinária. Eu tenho acompanhado isso tantas vezes, né? Pessoas atrapalhadas, que a vida correu mal, e sempre há apoio, sempre há ajuda, mesmo das próprias famílias, né? É uma coisa. Essas qualidades todas de caráter, de bom coração, de amizade, são grandes virtudes de Portugal e para mim são muito importantes. Eu preferi essa vida e tive sorte também de ser bem-sucedido nos negócios dessa maneira e não da maneira de mata-esfola. Entendi. Então, digamos assim, essa seria uma diferença que o senhor citaria bastante entre Brasil e Portugal, né? São formas de empreender bem diferentes, né? Sim, e depois é o seguinte, ser bandido em Portugal não é chique. E no Brasil? No mundo inteiro, nos Estados Unidos, pode haver alguém mais chique que o presidente dos Estados Unidos, que é um verdadeiro bandido. Olha, do meu setor, pergunta o que acha do Trump a pessoas do meu setor em Nova York. Pergunta o que eles acham. Do setor imobiliário? Do setor imobiliário, o que eles acham do Trump. Eu não me dei muito bem nos Estados Unidos porque é muito concorrencial. É muito agressivo o ambiente, né? E não é o meu temperamento. Quer dizer, eu não queria ser um tycoon, bilionário e tal. Eu queria realizar empreendimentos e ganhar dinheiro legitimamente, mas sem a necessidade de matar, né? E no Brasil também é um bocado assim. O Brasil também é duro. O Brasil é um país que dá muitas oportunidades, mas também é duro. É um país de grande concorrência, de disputa, de luta. Sim. E Portugal é um país mais suave. O senhor acha que é mais fácil empreender aqui? Não. Não é mais fácil porque é um país pequeno. Tá. Mas se você se aplicar, e as coisas são lentas em Portugal, mas se você se aplicar, o bom empreendedor é bom empreendedor em qualquer lugar. Eu não sei como é que é a vida das outras pessoas que são empreendedoras, mas a mim foi acontecendo. Eu não posso dizer que eu tinha um plano. Eu tinha um plano de sobrevivência. Certo. Sobrevivência real e sobrevivência material. Eu fui aprendendo coisas, por exemplo, a questão dos resorts, né, de lugares de férias e segundas residências, tudo que era uma novidade no mundo. O senhor enfrentou um pouco de dificuldade também na época que o senhor empreendeu lá, porque era a época da ditadura. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse período. Do Brasil? Não, aqui que o senhor montou a Quinta do Lago, que era na época da ditadura, que os portugueses ficaram com o empreendimento e aí o senhor voltou para o Brasil. Não, aqui, as empresas entraram em grandes dificuldades econômicas com a Revolução, porque o mercado secou, parou, seja da parte de vendas e mesmo do turismo. Os hotéis estavam vazios, os poucos campos de golfe não tinham jogadores, foi uma fase muito difícil. E nessa época o governo
na área turística, só na área turística, porque o governo nacionalizou muita coisa. Nacionalizou os bancos, as indústrias, etc. Foi nacionalizado, as pessoas foram indenizadas, mal, mas foram, e depois voltou. Mas no caso do setor turístico, foi intervencionado, eles chamavam intervenção. E também a empresa foi intervencionada, eles assumiram a gestão da empresa, né? E preservaram o empreendimento e os empregos, subsidiando, quer dizer, a empresa ia no banco, levantava o dinheiro, não tinha que pagar. Ficava a dever, era uma moratória, né? E só depois das empresas terem, o governo resolveu devolver as empresas, que nós não esperávamos. Eu próprio pensava, pronto, acabou, não vai haver mais. Quer dizer, tudo que o senhor tinha idealizado na Quinta do Lago, na época ficou sob comando do governo. Sim. E depois eles devolveram. Devolveram, mas devolveram em muito mau estado financeiro, porque naqueles anos todos eles acumularam um passivo. Na altura que eu votei havia juros incríveis, 30% ao ano, que no Brasil nem por isso se assusta. Na Europa, eu era amigo, eu tive um dos meus grandes clientes, um dos importantes clientes, o presidente do Banco Central da Alemanha, né? Isso já na época do Collor e tal. Então, ele dizia assim, sabe, eu encontrei a sua ministra das Finanças na reunião do Fundo Monetário, que era aquela, como é que ela chamava? Tudo. Aquela que confiscou a poupança? Está na ponta da língua. Onde? No Brasil? A Zélia Cardoso. Ele se encontrou. E ela me disse que vai reduzir a inflação a 10% ao mês. Ao mês, viu? Então a inflação no Brasil era assim, mas aqui na Europa não. Então nós absorvemos toda essa dívida e relançamos os empreendimentos aqui do Lago à Cabeça e sendo, digamos, o líder e o porta-bandeira do retorno. O senhor acha que então a persistência é uma característica super importante para você ter sucesso como empreendedor? Absolutamente. Aliás, em Harvard, que é a catedral do Harvard Business School, a catedral do estudo de negócios do mundo, diz que quem não quebrou pelo menos uma vez tem que olhar com suspeição. Eu tenho uma frase aqui, ó, não se pode ter muita confiança em quem nunca teve fracassos. Exato. Essa frase de Harvard. Este empreendimento, a Quinta do Lago, que aliás foi onde o Ayrton Senna, era o refúgio do Ayrton Senna. Sim, é verdade. Né? Olha isso. E vou contar um detalhe sobre isso curioso. O Ayrton Senna, quando nos dias que ele corria na Europa, colocava um avião à disposição dele para trazer ele de volta para o Algarve aquela noite. Né? E ele tinha um massagista, o Rogério, que ficava na casa dele assistindo a corrida da televisão. E nessa ocasião assistiu junto com a namorada dele, com a Adriana Galisteu. Adriana Galisteu. Adriane. E enquanto porque ele chegava, ia logo para a massagem, porque as costas dele estavam de tal maneira tensas que esse rapaz é especialista em costas, e ele ia logo para a mesa de massagem assim que chegava em casa. E esse rapaz com a Adriana assistiram à morte do Ayrton ali na casa dele. Nós então demos o nome da avenida que vai dar na rua dele, Avenida Ayrton Senna. E depois da Quinta do Lago, aí também teve Vila Moura, e aqui na década de 80, o Belas Clube de Campo. Começou. E a ideia, o nome diz muito, o Belas Clube de Campo. E agora nós estamos consolidando e desenvolvendo o lado clube. Temos um campo de golfe, que é um excelente campo de golfe, estamos construindo um campo de tênis, temos um clube de saúde, um health club, não é? Excelente também, estamos ampliando o paddle, uma piscina coletiva, porque os prédios têm piscinas, mas estamos criando uma piscina do clube, e, enfim, estamos dando um caráter de clube mesmo ao empreendimento e aceitando
em determinadas condições, sócios de fora, para que haja, digamos, que os residentes aqui não fiquem confinados a se darem só entre si. Por exemplo, esse restaurante aqui pode... Isso agora vai ser tudo ampliado e reformado. Isso é o futuro do Belas Clube de Campo, que será o único country club urbano na Europa. Mas espera aí, ele tem 86 anos e não para. Não, mas Ele eu tenho sucessores. Tenho o meu filho Gilberto, meu filho Henrique e uma equipe que trabalham com eles, que vão continuar essa obra. Foi uma pequena viagem ao Brasil. Valeu, obrigada, viu, Obrigado, obrigado.